Exetec chegou a R$ 12 e é aqui que muitos investidores podem começar a cometer alguns erros. Ou seja, acreditar que chegou num fundo e começar a comprar, ou mesmo começar a vender suas posições porque acredita que caiu muito. Você já sentiu isso quando o seu papel oscila muito? Porém, a gente vai fazer uma análise muito importante, onde a gente vai analisar a estrutura de preço, nós vamos analisar oferta, demanda e, claro, esforço e resultado. E a gente vai entender por que nesse momento nós estamos tendo uma defesa muito importante nessa região. Eu quero fazer uma análise estrutural de preço com você. Se você é investidor dessa empresa de longo prazo, é sócio dela, esse conteúdo é para você. Se você gosta de especular, fazer swing trade, day trade, você vai aprender muito também com esse conteúdo. Eu particularmente não sou sócio da empresa, mas eu analiso vários ativos no mercado, convido você a analisar junto comigo. Para isso, a gente precisa fazer uma análise mais recente, de alguns dias, de algumas semanas, e nós vamos abrir uma análise de 4 anos, para a gente ver de forma macro, uma leitura mais ampla da estrutura do preço. Nós analisamos estrutura de preço, análise fundamentalista aliado com a estrutura de preço para a gente poder tomar as melhores decisões no mercado. Então, acompanha comigo, vamos aqui para a tela do gráfico. Primeira coisa, pessoal, hoje nós estamos aqui, agora são 17h50, o pregão fechou. O preço fechou em R$12, R$12,01, exatamente esse valor, tá? E vamos começar a fazer a nossa análise aqui. Eu estou no gráfico diário, depois nós vamos aumentar esse tempo gráfico para melhorar a nossa análise de longo prazo. Nós somos investidores de patrimônio, analistas de longo prazo. Pessoal, vamos lá. Vou começar a fazer algumas marcações importantes aqui. Por quê? Porque se vocês observarem, recentemente o preço, aqui no mês de maio, mais ou menos, ele chegou a R$16. Né? Ele estava trabalhando nessa casa aqui dos R$16, que já é um topo importante aqui, né? E ele defendeu. Aqui nós temos um fundo muito importante na casa dos R$13. Observem só, nesses fundos aqui, ó, o preço ele realmente está trabalhando com muita defesa, ó. Principalmente aqui, ó, na casa dos R$13, R$12,50. Se vocês observarem aqui, ó, nós tivemos aumento de volume, bastante volume nessa região aqui, defendendo. Posteriormente, toda vez que o preço chegou na casa dos R$13, R$13,50, bastante volume defendendo, né? E aqui, recentemente, no mês de junho, mês passado, nós tivemos uma defesa aqui, ó, um aumento de volume muito grande. Por quê? Olha só, vocês estão vendo aqui, nesse volume, nós tivemos região de oferta, bastante venda aqui, pessoal. E o que aconteceu? O resultado foi pequeno. Quando a gente tem esforço e pouco resultado, nós temos a primeira hipótese para levantar: possível absorção. Exatamente, a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Vocês podem observar, teve muita venda e o preço recuou. Então, possíveis absorções pela demanda. O que é a demanda? A demanda são os compradores. Compradores entrando nessa região, absorvendo as vendas, não deixando o preço cair para baixo dessa região, defendendo suas posições. E de fato, nós conseguimos aqui, nesse movimento, bastante absorção. Hipótese de absorção, comprador defendendo. E nós tivemos um repique, o preço voltou aqui para casa dos R$13, R$13,50. Mas ele não conseguiu avançar muito para esse último topo aqui na casa dos R$16. Então, logo, o preço já voltou a trabalhar na mesma região aqui, né? Ele ficou encaixotado aqui. Se vocês observarem, temos um caixote aqui, pessoal. Só que olha só, interessante, pouco volume. Pouquíssimo volume aqui nessa região, tá? E toda vez que o preço chega nessas regiões de fundo, o volume aumenta, ó. E estamos exatamente nesse local. Vamos observar o próximo pregão, porque ele vai dizer muita coisa pra gente, tá? Agora, importante, não vamos ficar aqui somente nessa região. Aqui nós temos, sim, uma região importante, podemos ter uma
absorção aqui, até talvez uma acumulação, né? O que é uma acumulação? São os grandes investidores comprando, acumulando nesses preços. Por quê? Porque posteriormente eles podem querer trabalhar esse preço em patamares superiores para começar a distribuir suas posições, fazer lucro. É isso que um investidor grande faz. Ele compra e vende. Compra em patamares inferiores e vende em patamares superiores. Acumula, distribui. Volta a acumular, volta a distribuir. Mas nós temos no mercado uma briga, né? Nós temos uma disputa entre esses players, compradores e vendedores. Beleza? Agora vamos sofisticar um pouco mais a nossa leitura. Por quê? Agora eu quero fazer uma leitura com vocês, puxando para o gráfico semanal. Aqui você vai começar a observar algo muito interessante e agora eu quero fazer uma leitura um pouco mais profunda com você. Se você não conhece muito de leitura estrutural, começa a observar o que eu vou ensinar para você, porque isso aqui vai mudar a sua vida, como mudou a minha vida ao enxergar o preço, ao enxergar o mercado. Junto, eu uso análise fundamentalista, porque com análise fundamentalista, a gente consegue fazer uma precificação, né? Preço teto, valor intrínseco. Isso ajuda muito na nossa análise, porque facilita demais a gente tomar nossas decisões na hora de fazer compras e venda dos nossos ativos, que a gente é sócio, né? Então, vamos lá, vamos voltar para o gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. No gráfico semanal, a gente vai ter que puxar bastante aqui. Eu quero puxar 4 anos de negociação, tá? Tá aqui, ó. Desde essa última alta aqui, ó. Aqui no caso, essa alta aqui foi 2020, são 6 anos. Não, eu quero puxar desde essa grande queda aqui, ó. Aqui que tem uma leitura muito interessante para a gente observar. Na verdade, 6 anos, né? Teve essa queda aqui. Então, olha só, pessoal. Deixa eu só organizar aqui para a gente fazer uma leitura bem bonita aqui, que isso aqui você vai ver que é muito interessante, tá? Bom, quando que o preço encaixotou aqui? É isso que importa para a gente. O preço ele começou a ficar lateral desde 2022, nessa região aqui, ó. Tá vendo? Então, o preço ele veio de uma queda muito longa, né? Realmente ele fez uma queda grande, ele saiu de R$ 48,00 em 2020, foram 2 anos de queda até ele chegar nessa região. E aqui, o que que nós tivemos? Aqui sim entra uma leitura muito sofisticada de Richard Wyckoff, uma leitura estrutural de preço. Nós vamos desenhar esse range de negociação. O que que é range de negociação? Esse caixote aqui, essa lateralidade durante 4 anos, a gente chama de range. Ou seja, é aonde o preço se mantém, mínimas e máximas. Esse range, ele está trabalhando entre o mínimo que ele fez aqui em 2025, R$ 8,00, casa de R$ 8,00, e o topo dele aqui, vamos botar esse topo aqui, ó, topo do range mesmo, na casa de R$ 18,00. Esse é o range dos últimos 4 anos de negociação, desde 2022. Então, logo que o preço cai, aí eu vou começar a desenhar algumas nomenclaturas aqui para vocês entenderem. Aqui nós temos um PSY. O que é um PSY? É uma parada preliminar, é onde os players começam a absorver essa queda, eles começam a absorver, porque eles querem começar a construir uma causa. Né? Eles querem começar a construir. Então, uma acumulação é uma construção, tá? E se a gente tiver futuramente uma tendência de alta, que a gente vai chamar de efeito, é o resultado de uma causa. Então, nós tivemos um PSY aqui, que é uma parada preliminar. O mercado ele começa a segurar nessas regiões, tá? Vocês podem ver que tem muito volume, ó, essas barras laranjas são volume, absorção, segurando o preço. E aí nós temos uma nova reação que a gente chama de automático rally, AR, nessa região aqui, ó, um automatic rally. Depois disso, o preço reage, ele volta a cair novamente e aqui nós temos um secundário teste, um teste de oferta. Né? Um teste onde o mercado ele vem testar aqui, ó, essas regiões aqui, ó, esses fundos. Então ele vem buscar
compradores, né? A oferta vem testar se realmente tem compradores aqui. E ela encontra compradores aqui. De fato, ela encontra. E o mercado rapidamente reage. E aqui nós temos o quê? Mais um teste. Um teste aqui no topo do range. Para quê? Para identificar se tem resistência aqui. A oferta, ela entra aqui nessa região, ó, defendendo. Ela defende essa região, encontra a oferta. E o preço, mais uma vez, vem testar o fundo aqui novamente. Vocês podem ver que ele perde esse último fundo, ele trabalha nessa região, ele procura a liquidez dos compradores e ele encontra. E realmente os compradores entram com muito volume aqui. Vocês podem observar que tem bastante volume aqui, ó, nessas barras laranjas. Os compradores, eles estão absorvendo muito nessa região aqui, tá? Vamos limpar aqui para a gente poder continuar o desenvolvimento do nosso raciocínio, tá? Então vamos voltar com o range aqui. Então, o que o preço faz? Isso aqui ao longo de muitos anos, né? De 4, 5 anos. Ele se mantém dentro dessa região do range. E o último teste, o grande teste que ele faz nesse fundo aqui, ó, na casa dos R$10, é aqui, ó. Esse evento ele é muito importante. Ele é importantíssimo esse evento, tá? Aqui, ó, nós tivemos um possível spring. Pessoal, isso aqui é muito interessante, tá? Por quê? Porque é aqui que o mercado ele testa para valer se tem comprador aqui. E de fato nós tivemos, né? Nós tivemos um aumento muito forte aqui, ó, de volume, ó. Aqui, olha só, pessoal. Olha só, muitas barras, muita defesa aqui, ó. Muito volume entrou. Tem muito dinheiro aqui, pessoal. Tem institucional defendendo essa região, aqui nesse spring, tá? E atualmente não testou mais recentemente, né? Desde 2025, o preço não veio testar mais esse topo. Inclusive está marcado aqui, ó, preço teto fundamentalista na casa dos R$20. É o meu preço teto fundamentalista. Posteriormente eu posso vir com vocês aqui para uma análise fundamentalista. A gente analisa o balanço da empresa, a saúde financeira, o caixa, o lucro da empresa. E o preço teto fundamentalista, né, dessa empresa com margem de segurança está na casa dos R$18, justamente nesse último teto. Nesse último teto aqui, nesse último topo que foi testado aqui nessa região, tá? Aqui, ó. Então, a margem de segurança é muito boa. E aonde que eu falo para vocês que você tem que tomar cuidado agora, porque você talvez está pensando assim, cara, agora eu estou no fundo, R$12, eu estou preocupado, porque você às vezes está olhando um mês, uma semana, eu estou olhando 4 anos. E aqui na casa dos R$12, nós estamos praticamente na metade do range de negociação, dessa última queda, que a gente chama de uma possível acumulação, né? Então, tem muita margem para cair, pessoal. Se você é sócio dessa empresa e está aqui preocupado, meu Deus do céu, R$12, se cair aqui eu vou vender minhas posições. Calma, fica tranquilo, porque a nossa estrutura, o que conta para nós aqui é esse último fundo aqui, ó, na casa dos R$8, R$9. E depois desses R$8, R$9, você pode observar que o preço veio para 16. Ele praticamente dobrou de valor. E agora ele voltou a perder valor novamente. Tá tudo certo. Para quem faz leitura no longo prazo, se você é sócio dessa empresa e está preocupado, talvez o seu preço médio está lá em R$15 e você está preocupado, calma, não fica desesperado. Eu não estou falando aqui que é para você vender ou comprar mais ativo. Calma, nós estamos fazendo uma análise. Senta comigo e vem estudar, porque aqui a gente analisa no longo prazo. A gente não olha candle, a gente não olha semana, a gente não olha mês, a gente olha anos de negociação. Tá? Então, R$12, nós estamos numa região importante, como eu falei para vocês. Está tendo defesa aqui nessa região dos R$12. Tem muito player aqui já atuando aqui, tanto na venda quanto na compra. Porém, mesmo caso o preço venha trabalhar aqui no fundo dessa estrutura, ainda não perdemos fundamento estrutural de preço. E muito menos de fundamento da empresa. A empresa está com caixa interessante, o primeiro trimestre desse ano foi bom, o segundo trimestre já temos a prévia de que a empresa bateu o recorde de vendas, o estoque dela aumentou, é uma situação que você precisa observar, mas a empresa está saudável, beleza? Então, para a gente finalizar essa análise, eu quero agora falar para você qual é o momento que você deveria se preocupar com as suas posições.
tá? Você deveria se preocupar com as suas posições caso aconteça isso daqui, ó. O preço venha negociar, perca esse fundo, que foi o último spring, vem trabalhar na casa dos R$6 aqui, recupera, sofre defesa, aumento de volume e o preço volta a aceitar trabalhar nessa região aqui. Aí sim, aí você tem que ficar muito preocupado. E se isso acontecer, provavelmente vai ser perda de fundamento da empresa. Exatamente. Veio trabalhar abaixo dessa região é porque a empresa está dando prejuízo, o caixa não está saudável, aí você tem que se preocupar. E você que é sócio dessa empresa, talvez seja até o momento de você zerar suas posições para você cortar o mal antes que seja o prejuízo maior. Não estou dando recomendação nem de compra ou de venda, eu só estou trazendo uma análise estrutural para você entender que, por enquanto, o preço está saudável, tanto no fundamento quanto na estrutura. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que investem ou que são sócios dessa empresa também. Se inscreve porque você vai ter muita análise estrutural, análise fundamentalista, análise técnica baseada em Richard Wyckoff, mas sempre com um horizonte longo, visão de longo prazo. Nós somos investidores de longo prazo, a gente não faz especulação intradiária, não é o meu objetivo, eu não faço, então não vou ensinar isso para você. Beleza? Deixa aquele like e vamos aguardar. Pode ser que esse papel esteja numa grande acumulação, a gente não sabe ainda, a gente vai saber no futuro. Pode ser que ela rompa a região dos 16, dos 18, dos 20 reais e volte a trabalhar lá na casa dos 40, 50 reais, que é o preço que ela foi negociada lá em 2020. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!